Alô, pessoal. Vamos para mais um. Nosso terceiro painel da tarde. Continuando com o nosso tema do desafio da nossa força de trabalho. A gente vai aprofundar o nosso entendimento do cenário, abordando um tema... Está todo mundo se acomodando ainda. Nós vamos abordar um tema bem polêmico, dá para dizer assim, né? Mas fundamental, que é o tema da informalidade no nosso setor. Muitos dos nossos desafios, acredito eu, passam pelo um olhar a respeito da informalidade. Seja a gente falando... Olha ali, ó, chegou uma figura ilustre. Seja a gente falando de prevenção de acidentes, seja a gente falando de capacitação, seja a gente falando de atração, de elevação de régua, como a gente falava nos últimos dois painéis. Então eu convido aqui para o palco meu xará, Ricardo Kitamura, vice-presidente da área de política de relações do trabalho do Sinduscon do Paraná e coordenador do Comitê de Incentivo à Formalidade. Por favor. Obrigado. Fique à vontade. Enfim, eu vou de pronto, então, passar a palavra ao Ricardo, que vai abordar esse tema, como eu disse, um tanto quanto polêmico e importante para o nosso setor. Boa tarde a todos. Realmente, Ricardo, é um tema um tanto polêmico, né? Falar sobre a questão da informalidade no nosso setor. O comitê, antes, ele era chamado de Comitê de Combate à Informalidade e, recentemente, nós mudamos para um Comitê de Incentivo à Formalidade, justamente buscando estimular mais a formalização no setor. E até interessante, Ricardo, que hoje pela manhã, né, liguei a TV, estava no hotel, liguei a TV, aí estava passando um Bom Dia, né, São Paulo, e bem na hora estava passando uma matéria falando sobre o mês Abril Verde, né, sobre esse mês, que é o Abril Verde, e falando sobre a questão do aumento do número de acidentes que estava acontecendo na região de Sorocaba. Então, de 2022 a 2023, houve um aumento significativo no número de acidentes, 55 mortes e mais de 22 mil casos, né, de acidentes relatados. Então, isso é um número bem expressivo, né, falando de 2022 para 2023. E que tem muito a ver com esse assunto nosso, né, dessa tarde. Por quê? No Brasil, nós temos aí acho que... Agora, como que eu mexo? Falando do impacto da informalidade no nosso segmento, na cadeia da construção civil, eu trouxe aqui um apanhado para vocês do cenário brasileiro. A informalidade, ela cresce em todos os setores a cada ano, não só no nosso segmento da construção civil, mas também em dimensões assustadoras. O governo ele não estabeleceu realmente uma política de incentivo à formalidade que fosse consistente e eficaz. Aqui trazendo os dados, né, recentes da mão de obra, com pouco tempo de casa. O que nós temos? Se nós olharmos ali os trabalhadores que estão com 1 ano até 5 anos, ali nós vemos que soma mais de 50%, né, de trabalhadores com mão de obra com menos tempo de casa. Com mais de 10 anos, você vê que é menos de 20%, somente 19%. Com carteira assinada. Por aqui nós vemos o quanto, no Brasil, nós temos trabalhadores realmente sem carteira assinada, trabalhando na informalidade. Também sobre o número de
empregados formais, né? A evolução do emprego formal. Se nós olharmos ali de 2010 até 2022, né, Ricardo, nós vemos que a evolução não foi significativa. Ela segue ali uma média, uma mediana, né, que não passa ali dos seus 50 milhões de trabalhadores formais. Fonte Reis. E temos ali, como consequência de tudo isso, um aumento dos gastos públicos com seguro-desemprego. Isso aqui na casa de bilhões de reais. Ou seja, é um montante muito significativo. Se olharmos ali a mediana também, 40 milhões de reais, né, Ricardo? É bastante. Isso é fonte do Ministério do Trabalho, de dezembro de 2023. Então, é muito recente. E falando do nosso setor, porque isso aqui são dados gerais, né, do país, olhando para o nosso setor da construção civil, a participação do mercado, segundo os dados do CAGED, emprega um número expressivo de mão de obra. Mais da metade dos trabalhadores do nosso setor não tem carteira assinada. Assinam, né, e não contam com benefícios que a lei trabalhista e previdenciária, né, dão a eles. Aqui, olhando em dados da participação no estoque de trabalhadores com carteira assinada, olhando o agronegócio, o nosso setor da construção, indústria, comércio e serviços, nós vemos que, olhando o cenário Brasil, 6,2% no nosso setor e 5,3% no Paraná. Também dados recentes aí de fevereiro de 24, do CAGED. Os números da informalidade no nosso setor. Segundo o IBGE, nós temos 7,3 milhões de pessoas ocupadas na construção civil, onde apenas 37% das pessoas ocupadas são formais. Então, temos mais de metade das pessoas que trabalham no nosso setor, Ricardo, na informalidade. E a evolução da informalidade na construção civil no Brasil. Se olhar ali, é uma mediana, né, próximo de 60%, de 2012 até 2022. Esses dados do IBGE também, recente. E temos os reflexos da informalidade no nosso setor. Né? Os direitos trabalhistas prejudicados, falta de investimento na segurança, né, que foi o que eu vi nessa reportagem de hoje de manhã, aqui no estado de São Paulo, e que ocasiona o quê? Um aumento do índice de acidentes, que é justamente isso que foi relatado nessa reportagem de hoje de manhã, né, e doenças equiparadas. Além da concorrência desleal, Ricardo, que nós, empresários do setor da construção civil, nós enfrentamos uma concorrência desleal por conta disso. E quais são as causas dessa informalidade? Alta carga tributária, claro, impostos e contribuições sociais. 45%, por exemplo, quem trabalha com o setor de casas populares, aproximadamente 45% do valor pago numa casa popular é imposto e contribuição social. É muito alto. É muito alto. Isso aqui tem que ser revisto. A burocracia que existe, né, que acaba estimulando a informalidade, e a falta de fiscalização. Isso é um grande incentivador da informalidade. No nosso estado, Ricardo, ano passado, nós fomos conversar com a nova superintendente da Regional do Trabalho e Emprego, lá em Curitiba. E ela mesma relatou que eles não têm fiscais suficientes para atender o Estado. Ou seja, o governo abriu concurso, né, para a contratação de novos fiscais, porém, é muito pouco para atender o Estado. Então, tudo isso aqui é o causador da informalidade. E as consequências dessa atividade informal. A informalidade é um problema que quem trabalha sem registro vive sem qualquer rede de proteção. A empresa, elas acabam não investindo na capacitação. Vivem na informalidade, não pagam impostos. Né? E, com isso, aumenta a carga tributária. Embora não contribuam, os trabalhadores eles têm direito à assistência, então sobrecarrega o Estado. E
a precarização dos empregos, né, com a atuação da Receita Federal, da Superintendência Regional do Trabalho, né, com quem descumpre a legislação, aumenta esse passivo trabalhista. Há uma má qualidade do que se é entregue, né, por conta disso. E há um aumento da concorrência desleal. E, olhando tudo isso que acontecia no cenário nacional e no nosso estado do Paraná, foi que foi formado, lá no começo dos anos 2000, em 2001, o Comitê de Incentivo à Formalidade, né? Até que está presente o Guido Campelo, que foi um dos membros, né, que formaram aí, esse comitê lá atrás, junto com o Reinaldinho Barbosa, que hoje é o presidente da FETRACONSPAR. Até conversando com eles recentemente, né, Ricardo, ele comentou como que foi esse trabalho lá no começo. Porque quando eles identificaram lá no Estado que existia esse problema, eles pensaram em como resolver isso, né? Como que seria possível trabalhar para que houvesse um aumento do número da formalização, da formalidade no nosso setor. E viram que sozinho isso não era possível. Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho conjunto com as demais entidades que existem no Estado, chamaram os órgãos públicos e juntos formaram o Comitê de Incentivo à Formalidade, né? Então, o foco foi para quê? O foco foi trabalhar para que houvesse um estímulo para que as empresas, os empregadores, trabalhassem para a formalização e a segurança do trabalhador. Então, em outubro de 21, foi assinado um termo de cooperação técnica para combater a informalidade no mercado de trabalho da construção civil, para estimular e orientar, principalmente, os empregadores para que eles registrassem os trabalhadores e enxergassem os benefícios que existem com isso. Uma melhora da qualidade e das condições do trabalhador, e assim aumento da produtividade, que isso também é um grande problema do nosso setor da construção civil. E aqui temos as 21 entidades que fazem parte do Comitê de Incentivo à Formalidade hoje no Estado do Paraná, formado por todos os Sinduscons do Estado, Secov, CREA, Asbeia, ADEME, Ministério do Trabalho e Emprego, né, FETRACONSPAR, que é a federação que reúne todos os Sintracons do Estado, e o Ministério Público do Trabalho. Então, todos assinaram esse termo de cooperação para que fosse formado o Comitê de Incentivo à Formalidade. E o objetivo foi uma parceria inédita, né, entre o setor privado e o setor público no Estado. Que, com isso, né, a gente conseguiu fazer um trabalho de como que funciona essa parceria. Nós realizamos mensalmente, toda segunda-feira do mês, toda primeira segunda-feira do mês, uma reunião onde reúnem-se todos os parceiros, né? Antigamente era reunião presencial, quando começou o comitê. Pós-Covid, né, Guido? Com as novas tecnologias, a gente conseguiu começar a fazer, né, Álvaro? O Álvaro está aqui também, o Álvaro faz parte do comitê, trabalha lá por Maringá. E hoje a gente consegue fazer por videoconferência também. E nessas reuniões mensais, o que a gente faz? A gente faz uma abordagem de como que é feito todo esse trabalho, né? A doutora Flávia também trabalha comigo lá em Curitiba. Por meio dessas reuniões mensais, é feito um apanhado de como são realizadas essas visitas nas regionais. Então, eu tenho um grupo formado por técnicos de segurança, tanto do Sinduscom quanto do Sintracom, CREA, né, e até o fiscal do Ministério do Trabalho, eles participam dessas reuniões para ver como que é feito essa leitura dos relatórios, né, das visitas, onde a gente verifica se o empregado está registrado ou não, se as condições de obra
estão adequadas ou não. E se elas não estão, é feito o quê? Uma cartilha orientativa para que o empregador ele adeque a obra dele para que, né, fique a contento. Aqui falando sobre... É feito um material com panfletos em obra, né? A gente faz seminários, né, DDRs nas obras. Então, tudo isso, Ricardo, é feito para quê? Para incentivar e estimular esses empregadores, né, a formalizarem e melhorarem a questão de salubridade dos funcionários na obra. Então, desde 2022, né, com essas visitas, né, olhando Sinduscom, Fetraconspar e CREA, nós fazemos esses levantamentos das condições básicas nas obras. E, mensalmente, nessas reuniões, nós fazemos a leitura e vamos monitorando a evolução, se os empregadores registraram ou não esses funcionários. Se não, a gente, né, manda um comunicado. E até, recentemente, ano passado, nós fizemos uma reunião junto com a superintendente da Regional Trabalho e Emprego lá, que é a Regina Cruz. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Regina Cruz ela foi a primeira a ficar na vigília Lula livre, lá em Curitiba, quando o Lula ficou preso. Então, ela ficou desde o primeiro dia até o último dia. E hoje ela é a nossa superintendente da Regional Trabalho e Emprego lá no estado do Paraná. Então, por aí vocês já vão vendo como que a situação não é fácil. E ela, nós fizemos uma visita, né, Guido? Conversamos com ela, e até elas entendendo, né, se sensibilizando por essa questão da informalidade, vendo as dificuldades que a gente tem em relação à concorrência desleal no setor, ela sugeriu, né, a uma mesa redonda para que façamos uma abordagem junto com os fiscais dela de mediação. Então, ao invés de ficar assim notificando, punindo, ela sugeriu uma mesa mediadora para que esses contratantes fizessem um trabalho, né, de conscientização. E aqui, né, resultado desse trabalho de informalidade no estado do Paraná, nós conseguimos, Ricardo, uma redução significativa em relação ao número de informalidade, né, trabalhadores informais no estado, que foi de 30%. Então, aqui, se olharmos aqui a soma, né, é bem significativa mesmo. Né, total de funcionários, né, de obras visitadas, mais de 16 mil, né, uma média anual de 1.147 obras visitadas, isso em todo o estado. E o total de funcionários registrados, 81.500, né, sendo uma média anual de quase 6 mil funcionários. É bastante significativo. Isso é uma grande alegria, né, ver o resultado desse trabalho no nosso estado. E o impacto da arrecadação, né, sabemos que a renda média de um trabalhador nosso, na construção civil, gira em torno de R$ 3.000. Né? No Paraná, temos trabalhadores formais que foram impactados pelo comitê, 44.600, a nível Brasil, 759. A folha salarial, no estado do Paraná, 130 milhões. Brasil, 2.200. São números bem expressivos, né, Ricardo? E se você somar o encargo básico, né, no Paraná, totaliza, no ano, 622 milhões. E se olharmos a nível Brasil, Ricardo, 10 bi e 500. Então, é um número muito expressivo no nosso país. E o que nós chegamos de diagnóstico após, né, esses mais de quase 20 anos atuando com o Comitê de Incentivo à Formalidade nas visitas? Isso confirma os resultados dos indicadores da informalidade a nível Brasil, né, que a gente vê pelas estatísticas, os dados estatísticos do país. A informalidade ela ocorre principalmente nas obras privadas, particulares,
E aí nós temos os empreendedores que não são engenheiros assim como nós, ou arquitetos, né? Geralmente são médicos, advogados, que se consorciam e começam a construir. Porém, eles não criam uma empresa construtora, né? Assim como nós. E, com isso, eles se beneficiam de não ter uma fiscalização efetiva em suas obras. Não cumprem a legislação trabalhista, não fornecem EPIs, EPCs, e nem fazem treinamentos das NRs com seus funcionários. Que isso, quem trabalha no setor, né, Ricardo, como nós somos obrigados, e as grandes empresas, todas cumprem, o que gera uma grande concorrência desleal. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos, após esses vários anos, trabalhando com o Comitê de Incentivo à Formalidade? Há uma grande perda de arrecadação tributária por parte do Estado, há uma grande burocracia, né? E essa via de escape parece uma boa alternativa, porém esconde sérias consequências. E, infelizmente, ela é uma realidade que deve ser combatida, né, por nós, pelo governo, mas se a gente ficar pensando somente no governo, a gente sabe que o governo não tem, né, ferramentas, não tem pessoas suficientes, fiscais suficientes para fiscalizar todas as obras no país. Então, e a gente sabe que no final do dia, né, Ricardo, quem vai pagar a conta? Vai pagar um valor maior pela sua casa, pelo seu apartamento, ou até numa obra pública, é cada um de nós que está aqui nessa sala, né? A população. Ou seja, vale a pena, né, olhando aqui os dados que a gente obteve aí ao longo desses vários anos no Comitê de Incentivo à Formalidade, vale a pena a gente continuar com esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, Ricardo, mas que traz o seu resultado. Muito obrigado. Obrigado, Kitamura. Ter esse dado objetivo exposto, ele é importante justamente para a gente abordar o tema com a seriedade que ele pede. E até ampliando um pouco o tema da informalidade, existe a informalidade onde o profissional não está com carteira assinada, mas também existe aquela informalidade onde ele recebe um adicional por fora, né? Que, de certa maneira, também contribui em menor tamanho, mas contribui para que a gente não eleve a régua do nosso setor. Nos últimos 2 painéis, a gente falou bastante sobre isso, sobre a elevação da régua, a elevação do padrão. E eu tenho certeza que enfrentar o tema da informalidade é fundamental para criar o ambiente de elevação de régua, né? Eu te pergunto, em relação a todos esses anos, né, 20 anos tu comentaste, né, desse comitê. Exato. Em relação a relatos positivos, né? Imagina, você chega, querendo ou não, faz uma fiscalização, entendi que não é uma fiscalização punitiva, é orientativa, mas imagino eu que possa ter exemplos interessantes, né, de quem formalizou a sua mão de obra, ou, enfim, benefícios que, porventura, possam ser compartilhados. Eu não sei se tem alguma coisa para nos comentar em relação a isso. Isso aí a gente vê, né, Ricardo, nas reuniões mensais que fazemos, né? O Álvaro, por exemplo, ele já trabalha há muitos anos na região de Maringá, e mensalmente a gente vê a evolução, né, da formalização desses trabalhadores. Então, essa parceria do setor privado, né, com o setor público é o que tem trazido esse resultado positivo na formalização desses colaboradores. E o que a gente vê nessas regiões onde há um aumento da formalização é que há um aumento da produtividade, há um aumento na qualidade do produto entregue no final, ou seja, o setor é beneficiado com isso, né? Quando há uma grande informalidade, nós percebemos que a régua baixa, né? Porque busca-se o menor custo possível, e quando você busca o menor custo possível, você não consegue ter um produto com a melhor qualidade e com o menor custo, né?
algo vai se perder no meio desse caminho. Então, a gente vê que, na nossa região, lá de Curitiba também, o aumento da formalização é justamente por isso, né? Há um aumento na qualidade do produto entregue final. Isso independe do setor, né? Não só no nosso setor, mas em outras também. Com certeza. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar lá, o Antônio Carlos? Quer pegar um desses? Obrigado, boa tarde a todos. Antônio Carlos, sou o presidente do Secons Brasil. Não é nenhuma pergunta, é uma lembrança só. Você falou ali do calça branca e do advogado. Calça branca, eu ouvi essa palavra, essa denominação lá no Paraná. Enquanto o governo estimular, porque o governo estimula isso daí, porque o cara não paga, não formaliza os funcionários, não paga as leis trabalhistas, não paga nada disso, termina a obra, ele vai na prefeitura analisa a planta dele, metro quadrado, qualidade da obra, taxa o ISS dele, dá uma guia, ele paga, tem a CND do ISS. Ele vai na Receita Federal, faz a mesma coisa, leva a planta, a qualidade da obra, recebe uma DARF, vai na Receita, paga a DARF e tem a CND da obra. Ele não precisou pagar ao longo da obra toda. Não precisou registrar os funcionários para ter a CND, Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal e previdenciários. Ele não precisou fazer isso. Então, para que ele vai ter empregado, vai ter gente, contador, para fazer folha de pagamento, para fazer isso, fazer aquilo, se o governo já dá o escape para ele? O governo dá o escape. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, eu já conversei muito com vocês lá do Paraná sobre isso também. Enquanto não conseguir mexer com isso, e não é eliminar essa escape, eu acho que é multar. Você quer pagar no fim? Beleza, tudo bem, você vai pagar, mas você vai pagar 30% a mais, 50% a mais do que você pagaria lá. Você vai ver se eles não vão formalizar. Tá? Então, essa não é uma pergunta, é uma colocando alguma coisa a mais em tudo aquilo que você falou. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Perfeito, obrigado. Mas é justamente isso, né? Como nós fazemos essas visitas recorrentes, né? Hoje, no final do mês passado mesmo, da nossa regional, tinha uma equipe trabalhando lá em Pato Branco. Então, a nossa regional ela acaba pegando Pato Branco, Paranaguá, até Ponta Grossa, toda a região ali né, pega mais o sul do estado. E quando é feita essa constatação, aí nós comunicamos ali a Superintendência de Trabalho e Emprego, e aí eles fazem o quê? Eles notificam essa obra. E aí sim, aí eles têm que apresentar a documentação, né? Aí não fica até o final da obra. Então, acho que esse é um dos benefícios desse trabalho que é feito lá no nosso estado. Perfeito, isso mesmo. Aproveitando o gancho do Antônio Carlos, tem mais uma coisa que ele não falou aí, que nós temos um incentivo da Caixa Econômica que pega o dinheiro do Fundo de Garantia e faz o financiamento dessa casa. Que para a Caixa basta apresentar os documentos que a casa está averbada e pronto. Então, veja o transtorno que isso traz para nós. Tá? O calça branca, como nós apelidamos lá no Paraná, o cara é um concorrente nosso, não é uma personalidade jurídica, ele contrata lá um empreiteiro para fazer a construção dele, totalmente na informalidade, e se fizerem uma pesquisa séria, vocês vão ver que os acidentes de trabalho são lá na informalidade. Não é nas construtoras que são formais. Quem está pagando isso? É o povo com seus impostos. Exato, Álvaro, bem lembrado, bem lembrado. Ricardo, aproveitando também, né, esse comitê ele tem a presença do CREA. Tá? E quando a gente fala em informalidade,
né, aquele médico que está construindo a sua casinha, que não contratou um engenheiro, né, ele também se estende para o exercício legal da profissão. Exato, Decar. E aí, o que acontece? O CREA atua nessa área, né? Porque não é só o pedreiro estar registrado também. Tem a responsabilidade técnica da obra. E aí, sim, você começa a tomar vulto esse comitê, não só com relação à informalidade da base, mas também do profissional, né? Então, ali entra também a fiscalização do CREA, né? Isso é comunicado ao CREA, o CREA faz uma vistoria, né? E notifica o proprietário da obra, né? E ele acaba sendo até punido em determinado momento, uma questão de ética, logicamente, né? E isso valoriza a profissão do engenheiro civil também. Tá? Então, não é muito mais abrangente do que somente o registro básico do funcionário. Perfeito. Na verdade, nós estamos falando de concorrência desleal, né? No fundo, no final do dia é isso, né? A gente compete, a gente gostaria de competir pelo menos com as mesmas regras, né? E esse tema da fiscalização, ele é um tema também polêmico. Eu me lembro que a gente, né? Pô, daqui a pouco nós estamos aqui sentados incentivando fiscalização. De certa forma, sim. Mas talvez, e até queria ouvir a tua opinião, da preferência da fiscalização por empresas estruturadas versus a fiscalização das pequenas obras, da obra particular dentro do condomínio, né, que ali dados mostram, né, o percentual de profissionais empregados nessas obras particulares. Né, então, tu tem uma opinião sobre incentivando a fiscalização, mas se essa fiscalização está olhando para pequenas obras ou a fiscalização, no fim do dia, ela prefere as grandes obras, onde ela pode ter um tipo diferente de recepção? Então, o Comitê de Incentivo à Formalidade, ele busca justamente isso, visitar as pequenas obras. Uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, e até por isso a importância da participação do CREA no comitê, é justamente por conta dessas pequenas obras. Por exemplo, onde que esses empreendedores, os calças brancas, né, como o nosso amigo citou, eles atuam? Nos condomínios fechados. E quando o comitê ele visitava esses condomínios, o síndico não deixava a gente entrar. Mas o CREA, como ele tem poder de fiscalização, ele que sempre foi abrindo portas para nós visitarmos as obras dentro desses condomínios. Então, hoje a gente consegue visitar justamente porque nós temos a força e o apoio do CREA. Quando a gente olha a Superintendência Regional do Trabalho, Ricardo, o que esses fiscais eles buscam? As grandes obras. Eles não vão visitar lá no bairro, na periferia, uma pequena obra. Agora, quando nós informamos eles que tem um problema, aí eles notificam esse pequeno empreendedor e aí ele é chamado para a mesa, né, para formalizar. Então, eu vejo isso. As grandes obras são fiscalizadas pelo poder público. Então, o comitê, na verdade, ele não busca... até porque a gente já fez isso no começo, né, Guido? E a gente via que as grandes empresas, as grandes obras, a grande maioria dos funcionários são formais, né? O que a gente identifica? Que os empreiteiros, muitas vezes, aí é feito um trabalho de conscientização junto aos empreiteiros, esses, às vezes, eles têm um ou outro funcionário que não está regular, aí eles regularizam. Obrigado. Alguém mais tem alguma questão que gostaria de colocar em pauta? Não? Enfim. Como eu dizia, é um tema polêmico, né? A gente está aqui incentivando a formalidade porque a gente quer algo que vem além da formalidade, que é a elevação do nível do nosso setor. Parabenizo pelo trabalho, por abordar esse tema dessa forma precisa, delicada. Acho que vocês conseguem uma sensibilidade de criar mecanismos objetivos e, ao mesmo tempo, sensíveis à sensibilidade desse tema, né? Afinal de contas, o Sinduscom promovendo fiscalização, né? Mas me parece que vocês conseguem chegar
numa lógica de trabalho produtiva. É importante o número que tu apresenta, 30% de acréscimo de formalidade, isso não é pouca coisa, é louvável esse trabalho. E, mais uma vez, eu reforço o objetivo da gente estar aqui, é a disseminação de boas práticas. Então, fica o recado para que isso possa ser difundido e divulgado no resto do país. Tem mais uma pergunta lá, vamos escutar. Boa tarde a todos. Eu sou o João Guido Campelo, sou diretor executivo lá do Sinuscom. Como o Ricardo falou, a gente tem acompanhado aí esse trabalho desde 2001, junto com os demais Sinuscoms, o Álvaro aqui presente, o Aguinaldo lá pelo Sinuscom Oeste, a Ana Bárbara Sinuscom Norte, E com relação, eu queria falar com relação às palavras que o Antônio Carlos falou sobre a aferição indireta, que sempre foi um problema, mas recentemente, em 2021, teve uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, justamente com a punição para aquelas pessoas que fazem aferição indireta, sobre o cálculo que é feito, e isso resolve aquela nossa situação, porque ficou mais caro para eles fazerem essa regularização pela aferição indireta do que o nosso recolhimento mensal que é feito de acordo com a legislação. Então, essa foi uma grande luta que nós tivemos durante todo esse tempo e que foi resolvida, Antônio Carlos, com essa instrução normativa, isso que eu queria colocar. Tá? Então... cálculo que acabou tornando bem mais oneroso a aferição indireta. Isso é nacional? É nacional. 2021, tem a instrução normativa. Então, eu lembrei que eu tinha lido algo a respeito, eu vim até falar com a doutora aqui para me certificar e tentar trazer a informação, porque realmente era uma questão que agravava a questão da concorrência desleal, e, pelo menos na parte do INSS, com essa instrução normativa, ela está resolvida. Tá bom? Muito obrigado. Então. Obrigado por compartilhar essa informação importante conosco. Mas era isso. Eu agradeço. Não sei se tu quer deixar alguma última mensagem para encerrar o... Eu gostaria de estimular aí os colegas, de outros estados aí a trabalhar dessa forma, como conhecer o nosso trabalho também lá no estado do Paraná, com todos os Sinduscoms envolvidos, CREA, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e demais entidades ali que eu mencionei, são 21 entidades que fazem parte aí desse termo de cooperação, e que a gente fica bastante feliz aí com os resultados alcançados, e agora a gente vem inovando ainda mais, Álvaro? A gente está vendo agora um aplicativo, a gente deve desenvolver um aplicativo aí nos próximos meses, porque todo esse trabalho que é feito nos canteiros de obra é um trabalho feito numa prancheta, com anotações, nome dos funcionários e tudo mais. E agora a gente vem desenvolvendo aí um aplicativo que vai ficar pronto aí. Foi um trabalho feito junto com a Federação, o Sintracons e com o Sinduscons, e que isso vai otimizar e melhorar assim todo esse trabalho de comunicação e envio das informações de forma mais ágil. Fica o meu agradecimento aqui a todos. Obrigado. Obrigado, Kitamura. E, para finalizar, eu reforço em todos os nossos painéis apareceu a importância do trabalho coordenado entre entidades, Apareceu o Senai com o Sinduscom, CREA com o Sinduscom, com o Ministério, então cada vez mais a gente vê a importância da gente trabalhar integrado e trocar e conversar, é o que a gente está fazendo aqui. Agradeço mais uma vez a tua presença, agradeço a presença de todos, e por aqui a gente encerra então o nosso painel. Obrigado.